Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Bom dia, amados. Paz seja contigo, amém? Louvado seja Deus por mais essa manhã, por termos a oportunidade de estarmos de pé mais essa manhã, de entregarmos a nossa vida nesse tempo para Ele. Glória a Deus, nós estamos na série Sinais, e o Senhor colocou no meu coração o tema que sinais que elevam. Louvado seja Deus. Amados, abram a palavra no Evangelho segundo Lucas, no Evangelho Lucas, capítulo 17. Nós vamos estar lendo do 24 ao 30 e depois apenas o versículo 33, amém? Quem foi encontrando deu amém, glória a Deus. Quem não encontrar, levante a mão, peça ajuda por irmão do lado que ele te auxilia. Se você não trouxe também a palavra, pode acompanhar aqui, que pode mudar a versão, pode mudar o lugar onde você está lendo, seja na Bíblia física ou no telão, mas a essência não muda, amém? A verdade, ela não muda. Estava tudo embaçado, agora sim. Lucas 17, 24. Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será no dia do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. 33. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Amém? Glória a Deus. Irmão, feche teus olhos. Estenda tuas mãos em direção ao altar, em direção ao céu. Leve seus pensamentos a Deus. Senhor meu Deus, Pai, eu te louvo, meu Pai, por estar aqui diante de Ti. Que o Senhor esteja me abençoando e consagrando esse tempo. Sopra em meus ouvidos a Tua palavra, que eu esteja sensível e receptível para recebê-la. Senhor, que não seja falado nada aquilo que não tenha sido revelado do Senhor, Pai. Que eu seja vaso do Senhor, boca do Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor silencia toda voz externa que venha para nos distrair. Senhor Jesus, que o Senhor tira toda preocupação, traz calmaria. Abra os nossos corações, que seja um tempo de receber do Senhor, Pai. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar conosco, para soprar aos nossos ouvidos, porque esse lugar te pertence. Que a sua vinda, Senhor, que a sua presença, meu Pai, seja palpável nesse local. Que seja um tempo de graça, um tempo de favor do Senhor e de revelação. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar? Esse trecho aqui, amados, é onde Lucas relata quando Jesus fala sobre a sua segunda vinda. Como será? E como será o dia? Porém, nós não sabemos o dia e nem a hora. No tempo de Noé aqui, as pessoas estavam fazendo o quê? As pessoas estavam comendo, bebendo. No tempo de Ló, plantando, colhendo, trabalhando. Agora há pouco mesmo, irmãos, a gente estava aqui na mesa
comendo, bebendo, conversando, sorrindo. Então nós temos uma dica já, né? Do dia que o Senhor virá. Sabemos o quê? Que será em um dia comum. Um dia comum. Será como um relâmpago que passa de um lado ao outro, do Oriente ao Ocidente, como um piscar de olhos, o abrir e o fechar de uns olhos. Mas nós temos a dica: será em um dia comum. Hoje mesmo, estava comendo e bebendo. Engraçado que hoje mesmo eu tinha um casamento de um grande amigo nosso, do Felipe, de um outro ministério. Dia 19, ele casa agora às 8h30 da manhã. Pessoas comendo, bebendo, casando-se. E nós falamos para ele: Felipe, é um dia muito especial na nossa igreja também. Então nós não vamos poder estar com você, mas nós estamos em oração por você. E que Deus abençoe o casamento dele. Pessoas casando-se, pessoas fazendo aniversário, né, Regiane? Pastor Jadir, pessoas vivendo, comemorando. Hoje será um dia, hoje é um dia perfeito, não é? Para a volta de Jesus. Um dia comum. Um dia comum. Temos essa dica. Porém, não sabemos nem data e nem hora. Pode ser hoje. E o Senhor Jesus, Ele volta para todo mundo em um dia. Todo dia Ele volta para alguém. E aí, quando o Senhor colocou esse tema de hoje, segundo a série Sinais, a série Sinais, ela fala sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus. E não o sinal do dia, mas sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. A primeira ele veio, e agora tem a segunda, que ele nos prometeu que virá. É promessa dele. E pensando nesse tema, sinais que elevam. Nossa, ser levado a outro nível é muito bom, não é? Quem é que gosta de receber promoção no trabalho? Quando o salário melhora? Muitas vezes a mudança não vem no cargo, mas vem no salário, não é? Ou muitas vezes também você trabalha mais e recebe menos, amém? Vou fazer aqui, né, pastor? Glória a Deus. Mas essa promoção aqui, ela é diferente, irmãos. Essa elevação aqui, ela tem 2 níveis, 2 pontos, 2 setinhas. Uma aponta para cima e uma outra para baixo. E quanto mais você sobe em uma, mais você desce na outra. É esse tipo de elevação. Uma elevação que te rebaixa, não te favorece em títulos, em cargo, em nada disso. É uma elevação que te rebaixa. Aí você pensa, mas que elevação é essa, ao qual eu vou subir e cair ao mesmo tempo? É assim, no reino dos céus. Paulo é um belo exemplo, e como eu estava falando hoje, a palavra de Deus se confirma muito. Paulo é um belo exemplo de servo, um homem de conduta. E lá em Filipenses 3:7, Paulo fala assim, vou até colocar aqui. Paulo, ele era circuncidado no 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo tinha tudo, todos os títulos. Era doutor, era mestre. Hebreu de hebreu, ele falava. Ele não só era do povo de hebreu, mas ele falava, ele comunicava na língua. Tinha tudo para ser exaltado. Porém, ele falou que diante da grandeza de Cristo, ele considerava tudo que ele tinha como perda. Tudo que ele tinha, ele considerava como perda. Ele pegava aquele cargo, sabe aquele diploma que você lutou tempos para ter? Ele, rasgava.
ele falava assim, isso aqui, perante a grandeza de Cristo, não vale nada. E o nível de Paulo com Deus, era elevado. E diante dos homens era diminuído. É a mesma coisa daquele rei da Inglaterra, rainha da Inglaterra até que faleceu, renunciar ao título de rainha dela, a qual a palavra dela é irrevogável, ninguém podia ir contra. E ela falava assim, eu renuncio, porque isso sem Cristo não é nada. E é difícil renunciar, né, a nossa palavra, ainda mais se você tem o poder de tudo que você falar, ter que fazer. Ninguém pode ir contra. Você fala assim, não, perante a grandeza de Cristo, isso não vale nada. E isso é assim, porque quando começamos a entender quem é Cristo, que o Senhor Jesus é o centro de tudo, quanto mais teologia, mais você conhece de Deus, mais humilde você se torna, menor você fica. Porque não é sobre eu, amados, não é sobre você, é sobre Ele. E quando é sobre Ele, nós não somos nada. Nós não somos nada, somos miseráveis. Estamos de pé pela graça e misericórdia dEle. Somos salvos pela vontade dEle, pelo amor dEle. É essa elevação que eu quero falar hoje. São esses sinais que te elevam a outro nível, no qual não importa, amado, se o irmão, se outra pessoa, se o seu chefe falar para vocês, não, mas o fulano é melhor. Aí você fala, tudo bem, mas Deus me conhece, Deus sabe, Ele sabe o meu lugar. Diante do homem você está até sendo diminuído, mas diante de Deus, meu Pai, você está sendo elevado a outro nível. A outro nível. E esses sinais nós temos que estar atentos a ele. Amados, eu amo viajar de carro. Principalmente à noite e de madrugada. É o horário que eu mais gosto de sair. E agora eu queria que vocês imaginassem isso. Quando estamos na rodovia, não tem carro à nossa frente. Está escuro, e aí nós vemos a pista pelas aquelas taxas refletivas, aqueles quadradinhos que batem o farol e iluminam, e eu acho aquilo bonito demais, porque eu penso que eu estou naquelas pistas de videogame, sabe, assim, quando você vai conduzindo, e elas vão te orientando, até quando a gente vai tirar a carteira, e eles falam, se você estiver em um lugar ao qual você não consegue ver, uma chuva, você vai guiando pela sinalização, pela linha, sinais que nos orientam, sinais que falam, igual o pastor ministrou. E quando nós estamos naquela pista à noite, dirigindo, até sem muito carro, eu gosto principalmente quando não tem nada, que aí você vê longe. E eu queria colocar o nome agora nessa rodovia de dias comuns. A gente está numa rodovia que não chama BR-050, ela chama dias comuns. E nós estamos andando nela, todos os dias. Aí você pode comer, fique à vontade. A gente come, a gente bebe, conversa, ri, chora, canta. Um dia comum. E aí vai aparecendo algumas placas nessa rodovia. Placas de sinalização. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, ele fala sobre alguns sinais que antecedem a vinda do Senhor. Haverá reino contra reino, nação contra nação, terremoto, fome, brigas, tem tudo lá. Aos dias que antecedem a vida do homem, em dias comuns. Tempos que nós estamos vivendo, não é?
Se você liga ali os telejornais, você vê terremoto, guerra, mais intenção de guerra ainda, mais intenção de guerra, reinos divididos, casas divididas. E essas placas estão sinalizando. A mesma coisa de você ver lá uma sinalização, ponte quebrada à frente, atenção. A ponte está quebrada à frente. Pegue a primeira saída, saída direita ou saída esquerda. Sinais estão ali, nos dias comuns. Mas muitas vezes nós queremos chegar ao destino mais rápido e tapamos os nossos olhos para aquela placa. E cada quilômetro que a gente anda, a gente avança um pouco. Está mais perto do nosso destino, não é? Que é ao qual queremos chegar. Mas e se ignorarmos os sinais que estão na placa? Da ponte quebrada. Cada vez mais vai se aproximando. E o sinal de alerta começa até a piscar. Se você ignora e segue dirigindo, chega lá na frente, tem aquele moço com aquela lanterna, que eu não sei o nome, falando, para, volta, sinalizando. Sinais. E se você não pegar o retorno, você vai cair. Porque a ponte ela está quebrada. E a sinalização está ali. Basta a gente prestar atenção, obedecer. Me chamou a atenção que Noé construiu a arca depois dos 600 anos, né? Ele tinha 600 anos. E Deus achou apenas Noé justo para entrar naquela arca. Será que nesses 600 anos, só da era de Noé, só Noé teve a oportunidade de ser justo? Não. Todos que viviam naquela época teve a oportunidade de estar naquela arca. Todos que viviam naquela época tiveram a mesma oportunidade que Noé. Bastavam ter prestado atenção. Mas o interessante, o tanto que Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, que se você faz o retorno e olha para o centro novamente, quem está lá? Aí até aparece lá no GPS, centralizar ou recentralizar. E você volta de novo para o caminho dele. E você segue, e você segue, e você vai. E você vai se elevando ali, cada dia mais próximo do seu destino. E a palavra de Deus nos promete, amados, que será um tempo de graça. Um tempo sem dor. Um lugar onde não vai haver dor, nem choro, nem tristeza. Vai ser um lugar de alegria, de amor, onde o sol brilha o tempo todo, onde tem luz o tempo todo, onde não tem treva, onde não tem escuridão. É para lá. É para lá que nós vamos. Glória a Deus. É para lá que essa estrada de dias comuns vai nos levar. É para lá que nós vamos. É palavra dele, não minha. É garantia do Senhor e não minha. E ele diz mais, ele vai além. E ele diante do Pai, ele fala assim, olha, tá vendo o Emerson ali? Ele está justificado. Ele está pago. A vida dele, eu já paguei o preço. Porque na primeira vinda deles, amados, ele andou no meio de nós, ele caminhou no meio de nós, ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus.
Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, por mim e por você. E quando o inimigo vem te acusar, soprar em teus ouvidos, você não é capaz. Aí você lembra, olha para o centro, quem está lá? Jesus. E ele dali ele fala para você, você é sim. Porque foi eu que te capacitei, não o homem. Ah, mas você não é digno. E aí você foca no centro, no destino. E aí ele te fala, tem sim. Você é digno sim. Porque isso vem de mim, não de você. E aí nós, estamos aqui com Deus. E aqui, deixa descer. Deixa descer. Porque quanto mais baixo estivermos aqui, amado, mais próximos vamos estar do céu. Se estivermos mais alto, no outro nível, mais longe do céu nós estaremos. E ao céu que devemos almejar. Todos os dias. Todos os dias nós devemos desejar o céu. O inferno ele não foi criado com destino para nós, não. O propósito do inferno é o diabo e os anjos dele. Não é para mim e para você. Não é para mim e para você, é para o diabo, para as mazelas do diabo. E a palavra de Deus fala que quando ele vier, aquele que estiver em cima do telhado, não é para descer nem para pegar nada que está dentro da casa. Aquele que tiver com 2, 1 será levado. Para que nós não possamos fazer como a esposa de Ló, está aqui, e olharmos para trás. Porque assim como elas, vamos ficar ali. Então, amados, o diploma, o título, o cargo, a arrogância, a soberba, a briga, nada disso entra no céu. Hoje de manhã na escola bíblica a gente estava falando sobre isso. E foi o que eu falei para a Tâmara, como a palavra de Deus se confirma. Que nada disso vai entrar. Pelo contrário, a porta ela é estreita. Se você tiver com uma bagagem grande demais, não vai te caber. Ou você joga a primeira bagagem e fica, ou você deixa ela para trás, abandona e entra. Os dois não passam na porta, porque ela vai te barrar ali. E a vinda dele será assim. E esses sinais é sobre que antecedem. E eles estão aí. E hoje nós estamos em um dia comum. Em um dia comum. Fazemos tudo da nossa rotina. Levantamos, tomamos café, tomamos nosso banho, vestimos a roupa e seguimos. É uma dica do dia que Jesus virá. Um dia comum. E aí, amados, o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, eles colocaram uma placa em cima dele, não colocaram Henry, né? Humilharam ele, rasgaram as vestes dele, massacraram, pisotearam. Aí ele foi morto e ele ressuscitou. E agora, amados, eu quero estar lendo o que está lá em Apocalipse 21, 6. Apocalipse 21, 6. Oh, maravilha. E disse ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus, louvado seja Deus. E agora coloca aí para mim também,
Apocalipse 19, 11. Essa é espetacular. Ele subiu. Ele esteve aqui, pelos homens a veste rasgada. E então, essa visão de João, como que ele vai vir? Então vi os céus abertos e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. E ele julga e guerreia com justiça. Pode passar. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas ou coroas. E um nome está escrito que só ele conhece, ninguém mais. Pode passar. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Pode passar. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, brancos, puros, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, como a qual as nações, e ele governará, cetro de ferro. Ele, pois, pisa largar o vinho do furor, da ira de todo. E no seu manto, nas suas vestes, ali está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não é rei apenas dos judeus, não, ele é de todo o reino. De todo o reino. Rei de todos os povos, em cima da terra e debaixo da terra, ele é rei. Ele é rei nos céus, ele é rei no inferno. É ele quem reina, é ele quem vive e é ele quem voltará. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É forte, irmãos. É forte. Porque é dele. Eleve seu nível. Combata o seu bom combate, assim como Paulo fez. Termina a nossa carreira, vamos guardar a nossa fé. E lá nós seremos coroados. Lá nós seremos coroados. Quando chegar o nosso dia do consumação dos nossos dias, que nós não sabemos se é agora, se é hoje, se é amanhã, mas que será num dia como o de hoje. O Senhor possa olhar para nós e falar: vinde a mim, bendito de meu Pai. Filho, como eu te esperei aqui. Como eu te esperei aqui. Você é meu. Você é bendito. Eu não me arrependi de ter morrido por você. Eu não me arrependi. Ele morreria de novo, e de novo, e de novo. Ele sofreria tudo de novo, e de novo, e de novo. Os sinais estão aí, que antecedem a vinda dele. Em um dia comum. Que possamos contemplar, amados. Que possamos contemplar os céus. Que nem sonhando a gente consegue imaginar o que é. Porque infelizmente, as dores, a decepção, a tristeza, muitas vezes nos deixa fechado a elas. Nos deixa presos a elas. E tiramos o olhar daquilo que é magnífico, daquilo que é garantia de Deus para nós. O céu é seu propósito e não o inferno. O céu foi criado para você e não o inferno. O céu foi criado, foi planejado, foi pensado para receber eu e você, não o inferno. Não o inferno. Que não se ajunte em nós abutres, que se ajunte em nós anjos de Deus. Anjos de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem é salvo aí, dá um glória a Deus. Quem é herdeiro do céu aí, dá um glória a Deus.
Louvado seja Deus. Amados, se coloquem de pé.